Paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa live, o nosso culto do Ministério Rema. Quero dizer a todos que eu estou com muita saudade, não vejo a hora de o culto voltar ao normal, de a gente estar aqui reunido. Eu sei que ainda terá algumas regras para que a gente volte a congregar, mas não vejo a hora disso acontecer, né? De a gente poder se ver, poder conversar, ainda que a gente não possa se abraçar, mas a gente vai poder estar junto, eu não vejo a hora disso acontecer. E antes de eu iniciar a palavra, eu gostaria que a gente fizesse uma oração, reúna aí sua família, vai chamando pessoas, convidando, enviando para quem você conhece, que você queira ajudar de alguma forma. E antes de a gente iniciar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém? Então feche seus olhos comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos, Senhor, a Ti nossas vidas, o nosso coração, nos colocamos, meu Deus, diante do Senhor mais uma vez. Oramos, Senhor Jesus, e pedimos para que a Tua perfeita vontade seja feita em nossas vidas. Oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que através, ó Deus, dessa live, que através desse culto transmitido por um celular, eu peço para que o Teu poder, Deus, possa chegar nesses lares que estão abrindo suas portas, meu Deus, para que o Senhor entre. Eu peço, Senhor Jesus, para que em cada lugar, meu Deus, onde tem um celular ligado, onde essa live está passando, meu Deus, as pessoas que irão assistir ainda futuramente, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo do Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que a Tua palavra venha trazer libertação, transformação e cura. Deus, que a Tua verdade venha libertar os cativos, venha libertar, Deus, o Teu povo, aqueles, ó Deus, que precisam de uma direção, que precisam de uma resposta. Eu digo, Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, para que o Senhor venha falar através de mim. Oro, Senhor Jesus, para que não haja nenhuma confusão, Deus, na mente das pessoas. Oro para que não haja distorção. Oro, Senhor Jesus, para que tudo venha a ser compreendido, meu Deus, e revelado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que cada palavra que sair da minha boca venha, Senhor Jesus, levar vida, venha, Senhor Jesus, levar um rompimento, meu Deus, em cada coração, em cada mente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Te damos liberdade, dizemos, Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Queremos, Senhor Jesus, ser sim direcionados e guiados pelo Senhor. Queremos, Senhor Jesus, não apenas ouvir a Tua palavra, mas praticá-la, Senhor. Que isso venha mudar os resultados que nós teremos, que isso venha mudar a nossa maneira de pensar e de viver, ó Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é ser resiliente. E eu vou falar um pouco sobre a resiliência, sobre ser resiliente. É uma palavra que a gente tem ouvido muito, tem sido muito usada para diversas maneiras, né? Diversos fins, na verdade. E o que é a resiliência? A resiliência representa a capacidade de se adaptar ou até mesmo evoluir após momentos de adversidade. Ter a capacidade de dar a volta por cima. Na verdade, na psicologia, a resiliência ela é tratada dessa forma. Alguém que tem a capacidade de dar a volta por cima, ter a capacidade de se adaptar em momentos difíceis, não somente se adaptar, mas evoluir, aprender com aquilo, sair mais forte de uma situação difícil, e é isso que eu venho falado aqui já há algum tempo, e é isso que nós precisamos viver no reino de Deus. Jesus diz, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele diz isso, ele quer nos ensinar a olhar para uma dificuldade, para uma adversidade, e sair daquilo ali mais forte. É olhar e entender que isso aqui não veio para a minha morte, não veio para o meu fim, mas para me aperfeiçoar, para me fazer mais forte, me fazer melhor, para que eu evolua. E a gente tem diversos exemplos, né, em relação a isso,
da borboleta, ela precisa quebrar o seu casulo, precisa passar por aqueles processos. A gente tem o exemplo das águias, não é? Que elas passam por um momento ali de dor, elas mesmas se flagelando, né? Digamos assim, para que elas possam evoluir, né? Adquirir asas mais resistentes, garras mais fortes. Então, em um momento de dor, em um momento de aflição, de dificuldade, é o momento que nós temos a oportunidade de sairmos mais fortes. Amém? E não é fácil a gente entender isso. Eu sei que é muito fácil a gente falar sobre isso, mas viver uma situação complicada não é tão simples a gente olhar e dizer, isso aqui é para me fazer mais forte. Mas, geralmente, é até a primeira vez. Quando você tem esse contato e você consegue viver isso que eu estou falando, você consegue evoluir com esse momento, você consegue enxergar que aquilo te fez crescer, te fez amadurecer, as outras dificuldades que virão, você consegue se manter firme, porque você sabe que Deus te livrou uma vez, que Deus fez com que você evoluísse e que esse mais um momento difícil será para um novo aperfeiçoamento. Amém? E a gente tem, né, como eu falei, tem diversos exemplos disso. Eu mesmo, eu acho que foi o meu primeiro contato com uma situação muito difícil, muito contrária do que eu imaginava. E aquele momento foi o momento em que eu consegui atravessar e eu consegui ver em mim o quanto eu confiava em Deus e o quanto eu me tornei mais forte com aquela situação. Foi quando eu perdi o meu primeiro filho, a minha primeira gravidez. Foi uma gestação planejada, orada, muito, muito querida. E antes de eu completar os 3 meses, eu perdi meu bebê. E eu não conseguia, nem eu nem meu esposo, questionar a Deus em nenhum momento, perguntar de Deus o porquê. Foi um momento que foi muito difícil, mas a gente conseguiu assimilar de uma forma extraordinária. Então, eu saí daquela situação ali muito mais forte, porque primeiro eu não me imaginava viver aquilo, né? Quem já passou por isso sabe a dor. E segundo, eu não imaginava que eu poderia aprender tanto com aquilo e me conhecer, na verdade. Eu entendo que foi muito necessário eu passar por aquele momento de dor, de aflição, para que eu me conhecesse, para que eu conhecesse a confiança que eu tinha em Deus que eu nem sabia, para eu poder reconhecer coisas em mim que eu tinha dificuldade, entende? Então, você em algum momento da sua vida, você deve também ter se deparado com situações contrárias do que você planejou, contrárias do que você imaginou. Talvez você entrou em um relacionamento achando uma coisa e você se deparou com uma outra realidade. Ou talvez você entrou em um negócio, ou você fez algum plano que saiu diferente, né? Quem nunca planejou uma coisa e as coisas saíram diferentes. Então você acaba aprendendo que aquilo que aconteceu de errado, aquilo que não foi como planejado, na verdade, te tornou uma pessoa melhor, te aperfeiçoou. Nós precisamos enxergar isso. Em diversas situações na Bíblia mesmo, a gente encontra casos em que Deus permite que a pessoa chegue ao extremo da sua fé, para que ela veja o quanto Deus é bom e o quanto nós dependemos de Deus. Amém? Não sei se você tem conseguido me acompanhar, conseguindo entender meu raciocínio. Eu quero ler o texto base, está lá em 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 13. Você pode anotar, você pode ler agora, você pode ler depois, mas eu quero aconselhar que leiam, por favor. Diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Tá? Eu li até o 14. Então, a Igreja de Jesus, ela tem passado por diversas transformações, diversas dificuldades e etc. Se a gente observar, a igreja hoje, ela vive um tempo de transição. A gente vive um período de muitas mudanças. Eu me refiro a igrejas mesmo, né? O evangelho tem sido anunciado de várias formas.
as palavras têm sido liberadas de várias formas. Então, a gente tem passado por um momento de transformação, por um momento de dificuldades em diversas áreas. Muitas vezes nós, como igreja, não somos bem recebidos, não somos bem interpretados. Existem países que o evangelho não é aceito, não é? Então, existe sim a dificuldade como igreja, como comunidade, além das dificuldades da igreja, cada um indivíduo, entendeu? Eu tenho os meus problemas, né? Os irmãos têm os problemas deles, mas juntos como igreja nós temos lutas que nós devemos enfrentar juntos. Eu acho que é isso que como igreja a gente precisa aprender a romper juntos como igreja, não é? Mas esse é um outro tema. Então, a Igreja de Jesus ela tem passado por esses momentos, por transformações, por dificuldades, por situações adversas. Nós temos vivido, né, esse tempo difícil em que muitas vezes o evangelho ele não é aceito, em que muitas vezes a nossa opinião é taxada, nem a nossa opinião, é a nossa fé, a nossa crença, na verdade, é taxada como algo preconceituoso, algo ultrapassado. Então, a gente tem enfrentado esse tipo de coisa. E quantas pessoas nesse tempo têm questionado a Deus, têm questionado a sua própria fé, têm questionado, será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Será que Deus quis dizer isso? E eu já falei aqui há um tempo atrás, que quando se fala de evangelho, existe uma verdade única que ela é indiscutível. Né? Esses dias eu estava vendo, e algo que eu concordo muito, o evangelho de Jesus, ele não é para ser discutido, a gente não tem que debater sobre o evangelho de Deus, ele é para ser vivido, a gente precisa viver o evangelho, a gente precisa viver aquilo que a gente lê, aquilo que a gente recebe de Deus. Então, é perda de tempo eu ficar discutindo com alguém sobre a minha fé, sobre o que eu creio, entendeu? Quando alguém te dá uma abertura, quando alguém quer uma palavra, quando alguém busca algo em você, é o momento que Deus vai usar a sua vida para alcançar aquela pessoa. Ou pelo menos para plantar uma semente na vida dela. Mas não perca seu tempo discutindo o evangelho, debatendo no que você acredita. Não entre em debate, viva o evangelho. E através da sua vida as pessoas irão ver Jesus. Ou elas irão reconhecer que existe um Deus na sua vida, ou elas irão simplesmente se afastar de você porque ela não quer esse Deus para a vida dela. E aí é algo que a gente não pode obrigar. Nós não podemos obrigar ninguém a servir a Deus. Não podemos obrigar ninguém a ter uma vida com Deus. É uma oração que eu faço pela minha filha todas as vezes, é que a minha filha ame ao Senhor. Porque exemplo ela tem em casa, tem meu exemplo do pai, da avó dela, né? Ela está em um ambiente cristão, mas isso não faz de alguém cristão. Conviver com cristãos e ir à igreja não faz de ninguém um cristão genuíno. Só o nosso amor por Jesus faz com que sejamos seus discípulos. E essa é a minha oração, que ela ame ao Senhor, a ponto de ela fazer suas renúncias, viver a sua vida quando ela estiver adolescente, fazer suas escolhas baseado no amor de Deus. Tanto que Deus tem por ela, tanto que ela desenvolva por Ele. Né? E o fato de você, muitas vezes, trazer seus filhos à igreja, ou fazer chantagens, né, com seu marido ou com a sua esposa, isso não vai firmar ninguém. Né? Não vai... Talvez ele possa vir e ter um efeito, sim, claro, porque Deus ele age de todas as maneiras. Mas não é uma segurança. Não é porque... Isso eu aprendi muito cedo. Não é porque você... E eu era um exemplo disso. Frequenta a igreja desde criança, que você vai ser seu filho ou seu parente, sei lá o quê, vai ser um cristão quando crescer. Não é assim, até porque eu vivi isso. Eu cresci numa igreja... Eu passei por algumas igrejas. E na minha adolescência eu simplesmente mudei minha rota. Mas graças a Deus, Jesus me alcançou, amém? Às vezes nós achamos que estamos vivendo o pior dos piores problemas. E nem percebemos que pessoas
do nosso lado estão em situações piores que a nossa. O ser humano, ele é um pouco egoísta, né? Nós sempre achamos que o nosso problema é o pior, que o que nós estamos vivendo é algo terrível, que ninguém vai entender, que ninguém compreende a minha dor, ninguém compreende a minha tentação, ninguém compreende. Mas existem pessoas ao nosso redor que estão vivendo situações muito piores que a nossa. Talvez você reclame de algo na sua vida, mas você tem a saúde que muitos não têm. Que muitos estão aí em um leito de hospital querendo ter a saúde que você tem. Né? Talvez você está aí reclamando de algumas coisas, mas você tem uma boa casa para morar. E muitas pessoas querem a casa que você tem. Né? Eu, por um tempo, quem acompanha aqui na igreja sabe, falei sobre um tempo de murmuração que eu tinha vivido, que eu vivi. Né? É por isso que eu estou falando sobre isso. As fases, os processos, eles são muito importantes para nos levarem a ser a pessoa que Deus quer que sejamos, amém? E é por isso que hoje eu não tenho vergonha nenhuma de expor áreas da minha vida que foram curadas, que serviram de cura para mim, de libertação, que eu fui liberta. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Desde que eu vejo isso como uma forma de motivar você, de você ver que tem jeito. Amém? Então, talvez você esteja aí reclamando de certas coisas, ou achando que você está vivendo os piores dias da sua vida, mas uma pessoa ao seu redor está numa situação muito mais complicada. Existem problemas que são diferentes. Eu sei que a gente não deve jamais menosprezar a dor do outro, mas você pegar da sua dor e colocar ela em um lugar de destaque na sua vida e ficar se lamentando, ai, quão sofrido eu sou, não vai ajudar em nada. Não vai nem ajudar você, nem ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de saber, eu estou passando por uma situação complicada, mas eu ainda tenho isso, eu ainda posso contar com aquilo, entendeu? A gente precisa olhar para as coisas que Deus tem feito na nossa vida, para as coisas que Deus fez durante a nossa caminhada. E a gente precisa também ter a sensibilidade de saber ajudar o próximo quando ele precisa, mesmo no meu momento difícil, mesmo no meu momento de dificuldade. Quantas vezes isso já não pode ter acontecido até com você, de ter que aconselhar alguém, dar uma palavra de ânimo, de incentivo para alguém, você mesmo estando desanimado, você mesmo estando, mas isso não é hipocrisia, não é falsidade? Não, não é. Porque a cura, o Espírito de Deus, ele está dentro de nós. A gente passa por momentos difíceis. A gente passa por momentos, né, altos e baixos. O momento que a gente está assim, lá embaixo, não quer dizer que a gente está sem Deus. Não é? Então, não é que você foi hipócrita ou você foi falso. Não. Você simplesmente conseguiu verbalizar aquilo que está dentro de você. Você só não tem conseguido viver, não é? E é engraçado que quando acontece isso, a gente aconselha pessoas num momento difícil e a gente mesmo ouve o nosso próprio conselho, né? Quantas vezes isso não deve ter acontecido? E esses dias mesmo eu estava meditando sobre a história de Jó e como aquele homem sofreu. Eu acho que não existe ninguém na Terra que tenha passado por uma situação sequer semelhante a que esse homem viveu. E eu pretendo falar melhor sobre Jó, mas eu preciso ainda entender algumas coisas. É um livro que para mim é muito curioso. Então existem coisas que eu preciso entender melhor. E futuramente talvez eu fale sobre isso. Mas como Jó sofreu, como Jó passou por situações inimagináveis atualmente. De uma vez só ele perde os filhos, ele perde todas as riquezas, ele perde os empregados, de uma vez só. E aí depois ele perde a sua saúde.
não é? Então, que momento de dor aquele homem viveu, que momento difícil aquele homem passou. E eu estava meditando sobre a história e eu percebi que Jó queria o tempo todo provar que Deus estava errado e que ele não merecia aquilo porque ele era um homem justo. Quantas vezes, diante da dificuldade, não fazemos a mesma coisa? Né? Eu percebi que aquele homem ele tentava provar que Deus estava errado, que Deus tinha errado com ele. Se você ler, você vai ver que ele diz assim, eu preciso de um juiz. Porque quem vai dizer que Deus está errado? Ele já tinha um entendimento que Deus era soberano, que Deus era todo-poderoso, que Deus tinha o poder da decisão. Né? Então ele pensava assim, se ele é o todo-poderoso, se ele é quem decide, então quem sou eu para provar para ele que eu estou certo? Né? E em todo momento ele declarava que tinha vindo algo sobre ele, que ele não merecia, isso aqui. Não, isso não era... Enfim, depois eu falo melhor sobre isso, em um outro momento. Mas quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Queremos provar para Deus que nós não merecemos passar por isso, que nós não merecemos tal situação, não é? Quantas vezes nós tentamos provar para Deus que aquela vida que nós estamos levando não é a vida que eu mereço. Que esse casamento que eu tenho não é o casamento que eu mereço. Que essa casa que eu tenho não é a casa que eu mereço. Que a vida que eu estou vivendo não é a vida que eu mereço. Quando nós fazemos isso, nós dizemos que Deus está errado. Que Deus está sendo injusto. Eu digo para você, eu faço uma pergunta, Deus não sabe de todas as coisas? A Bíblia não fala que Ele é justo? Então nós precisamos crer em todo tempo que Deus é Deus. Quando eu enfrento uma dificuldade e eu começo a murmurar, e eu começo a dizer, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus está brincando comigo, Deus é mau. Eu estou questionando o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Eu estou questionando tudo aquilo que a Bíblia deixou para mim. De instrução, de princípio. E a Bíblia fala, né, no livro de Jó, que ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar e hoje os meus olhos te veem. Talvez seja isso que esteja faltando para muitos de nós, ter não somente esse conhecimento, mas essa experiência com Deus. Não experiência de dor, de sofrimento, mas essa experiência de poder ver, de poder ouvir a Deus, sabe? Já ele fala isso num momento em que Deus se apresenta para ele numa tempestade. Então, naquele momento ele teve um encontro com Deus realmente. Não é? Deus, você sabe que Deus se apresenta de várias formas. Então, talvez isso esteja nos faltando, essa experiência com Deus. Esse encontro realmente com Ele. Porque nós sabemos muito bem o que fazer. Nós sabemos que devemos orar, que devemos jejuar, que devemos nos consagrar, que devemos nos arrepender, que devemos ler a Bíblia, que devemos buscar a Deus. Nós sabemos de tudo isso e nós até fazemos tudo isso. Mas nós precisamos desse encontro com Deus, dessa intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus. Quanto tempo faz que você não ouve a voz do Senhor? Isso serve para mim. Sabe, porque a nossa intimidade com Deus, ela depende, a nossa experiência com Deus, ela depende muito da nossa intimidade. Não é assim, o tempo todo. Claro que quando você desenvolve uma intimidade com Deus constante, você vai ouvir mais, você vai sentir mais, você vai discernir melhor. Mas quando isso vai se perdendo, não é assim. Sabe, antigamente eu ficava pensando, né, quando alguém falava, quando eu ouvia alguém dizer, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu
ficava, meu Deus do céu, eu falo isso até para os apóstolos, né? Falo isso para minha mãe também. Eu preciso fazer um processo de jejum e oração tantas semanas para eu, né? Mas eu sei que existem casos e casos, né? Mas não é assim. Eu acredito que Deus, ele se revela em um momento específico, em um momento necessário. Deus jamais vai vir para um encontro com você para não mudar nada. Ou simplesmente para falar sobre alguma coisa que não... Entendeu? Não sei se você está me entendendo. Mas Deus, todas as vezes que Ele vem, é para transformar, é para mudar, é para trazer algo novo sobre a sua vida. As vezes que eu tive as minhas experiências com Deus, foi para mim. Foi eu e Deus. Eu e Deus. Teve experiências com Deus, um dia desse eu estava me lembrando que na hora nem eu mesmo estava acreditando em mim. Meu Deus, essa coisa da minha carne só pode ser... Né? E hoje eu vejo o resultado. Sabe quando Deus te manda fazer uma coisa e você faz, nem acreditando, duvidando, né? E depois você vê o resultado daquilo que você fez. Foi isso que aconteceu comigo esses dias, né? Eu meditando, pensando sobre algumas coisas. Então, dessa forma, Deus, ele se revela para a gente, para alguma coisa acontecer, para alguma coisa mudar. E muitas vezes é nesse momento de tristeza, nesse momento que você está lá embaixo, nesse momento que você está numa fase difícil. Sabe por quê? Porque é o momento que nós mais buscamos a Deus. Quando nós estamos numa fase difícil, numa fase complicada da nossa vida. É o momento que você mais jejua, é o momento que você mais ora, é ou não é? É o momento que você mais está lá diante de Deus, de madrugada. Né? Quanto tempo faz que você não ora de madrugada? Né? Quanto tempo faz que você não abre aí, bota seu reloginho para despertar, para orar de madrugada? Mas quando a gente quer alguma coisa, quer alcançar algo de Deus, né? Mas Deus, ele conhece nosso coração e Deus, ele permite muitas coisas acontecerem para que a gente se conheça. E para que a gente saiba o quanto a gente depende dele. O quanto ele tem todo o poder. Amém? Então, muitas vezes a gente se apresenta para Deus dessa forma, querendo provar que nós não merecemos aquilo, querendo provar que Deus errou com a gente. E a gente não pode agir dessa forma. A gente precisa conhecer o nosso Deus. Aqui na passagem que eu li, Paulo, ele orienta a igreja de Coríntios, que era uma igreja perseguida, e isso serve para nós. Aqui ele dá uma orientação para essa igreja, né? Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Aqui ele está dando um alerta, né? Está dando instruções para essa igreja. E nós somos essa igreja. Amém? E ele dá aqui diversas chaves aqui para esse povo, que é exatamente o que nós estamos recebendo agora. Olha que privilégio. Se você continuar lendo o 16, você vai ver que tem um versículo que ele fala, eu estou escrevendo com as minhas próprias mãos. E olha que privilégio a gente recebe de ter acesso a essa palavra de Deus, que muda, que transforma, que liberta. Amém? Paulo aqui, ele dá essas orientações a essa igreja. Estejam alertas. Fiquem firmes. Fiquem firmes na fé, na verdade. Sejam corajosos e sejam fortes. Olha quantas dicas preciosas. Olha quantas chaves ele nos dá aqui. Né? Semana passada eu acredito que eu falei sobre chaves. Eu acredito que eu falei sobre isso. Que te levam a outros lugares, a outras dimensões, a outros tempos, né? Se você deseja chegar no seu destino final, você precisa estar preparado para passar por algumas coisas. Lembrando que o tema é ser resiliente, né? E eu estou falando diversas coisas em relação a isso, a esse tema, a você aprender, a você evoluir com a adversidade.
E se você deseja chegar no seu destino final, você precisa estar preparado para passar por algumas coisas, para passar por adversidades. Porque a nossa vida com Deus, a nossa trajetória com Deus, não quer dizer que tudo sempre vai dar certo, não quer dizer que eu vou sempre ter aquilo que eu quero ou aquilo que eu oro. Não é isso. É como eu falei alguns dias atrás, muitas vezes a nossa oração, ela é totalmente equivocada daquilo que Jesus nos ensinou. Nós chegamos com a nossa lista de oração como uma lista de desejos, uma lista de orientação, como que Deus tem que fazer na minha vida, o que Deus tem que me dar, o que Ele tem que fazer. E a oração não é isso. A oração é intimidade com Deus. A oração é comunhão com Deus. Não é dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe com o carro, com a casa, com o emprego, com saúde, com isso, com aquilo outro. Né? Porque isso é uma lista. Claro que a gente deve, primeiramente, agradecer por tudo que nós temos. E colocar diante de Deus os nossos planos, os nossos sonhos. Né? Mas como ele diz, que seja feita a tua vontade. Amém? Cada dificuldade é uma oportunidade de crescer e aprender mais com ele. Então eu volto a dizer, tudo que nós passamos é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado com Deus. Quando nós passamos por momentos difíceis, com o Senhor Jesus do nosso lado, nos direcionando, nos guiando, nos instruindo, nós saímos daquela situação com uma nova mente, com uma nova forma de enxergar as coisas, com uma nova visão. E nós não podemos perder essa oportunidade. Quantas vezes você já se viu em um momento de desespero, em um momento de angústia, em um momento que você achava que era o fim, que nada ia dar certo? Quantas vezes você já atravessou uma situação como essa? Ou você, você viveu, teve essa experiência difícil? E aquele momento você se apegou com Deus, aquele momento você entregou sua vida para o Senhor. E Deus, Ele te tirou dessa situação. Deus, Ele te removeu daquele lugar de dor. Não é? Então, isso é para que você enxergue o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão nós dependemos dEle. Então, a gente não pode atravessar uma situação difícil sem aprender nada. É lamentável quando isso acontece. E acontece. Eu já presenciei casos de ver pessoas, sabe, sendo realmente curadas de coisas impossíveis e a pessoa dizer assim, eu mereci. Nós não somos merecedores. Nós vivemos pela graça de Deus. Amém? Eu acho muito... a minha visão é muito soberba alguém dizer assim, eu mereci. É como, Deus tinha a obrigação de me curar. Deus tinha a obrigação de fazer isso por mim. A Bíblia fala que nós somos como folha seca, como fumaça. Amém? Então, tudo é para a glória de Deus. Então, quando você passa por uma adversidade, confiando em Deus, você sai daquilo ali mais forte, conhecendo quem é o Deus que você serve e sabendo aonde está a sua fé. Então, não perca as oportunidades. Amém? Até você ser a pessoa que Deus te chamou para ser, você vai passar por situações difíceis, vai passar por frustrações, perdas, críticas e traições. Então, até que você chegue a ser a pessoa que Deus sonhou, até que você chegue ao seu destino, até que você realmente alcance os planos de Deus para a sua vida, você vai passar por frustrações, vai ter momentos de perdas, você vai sofrer críticas e você será traído. Isso aí, olhe para Jesus. Jesus passou tudo isso até chegar na cruz.
E por que comigo seria diferente? Acontece que, como eu falei no início, como o ser humano, ele tem uma tendência, né, ao egoísmo e não sei nem usar a palavra, altivez, sei lá. Nós achamos que não merecemos. Nasci para vencer, né? E tantos louvores assim, né? De inflar o nosso ego. Tantas pregações também que a gente ouve. Mas acontece que, se a gente olhar para Jesus, ele passou por todas essas situações, né? Ele sofreu sim frustrações, perdas, críticas e traições. Jesus foi traído, Jesus foi criticado pelas pessoas que ele veio salvar. Os seus planos podem dar errado. Algumas pessoas irão sair da sua vida. Olha só como aconteceu com Jó. Jó perdeu seus empregados, perdeu seus filhos, né? Suas riquezas. Ele sofreu perdas. E há um tempo eu ouvi uma palavra que eu guardei no meu coração. E todas as vezes que eu me sinto triste por alguém ou por alguma situação, eu me lembro disso e eu quero compartilhar com você. Só quem faz parte do seu destino irá permanecer. Então, quando você sofrer perdas na sua vida, pode ser pessoas, pode ser coisas que você planejou. Eu quero que você lembre disso. Só quem faz parte do seu destino irá permanecer. Existem pessoas que não vão acrescentar no seu destino final. Existem coisas que não fazem parte do plano que Deus tem para você. Amém? Então, quando você se sentir abatido por perdas que você sofreu, lembre-se disso. Só aquilo que faz parte do teu destino irá permanecer com você. Amém? Pessoas irão falar de você, irão te criticar. Situações podem dar errado, mas precisamos ter a fé de permanecer, estarmos atentos à direção de Deus, ter coragem de fazer o que Ele manda, de seguir e de ter ousadia, né? Nós precisamos, apesar de tudo isso que eu falei, permanecer. Quando Ele diz aqui, fiquem firmes na fé. Fiquem firmes na fé. A gente sabe o que é fé, a gente já estudou bastante sobre isso. Mas existe aquela fé de você orar por algo e aquilo não acontecer e você permanecer crendo. Você continuar com o seu coração em Deus. Sabe essa fé? Deus me dando ou não me dando, Ele é Deus. Deus me abençoando ou não. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. É nessa fé que Ele diz aqui, fiquem firmes na fé. É a fé de permanecer apesar de qualquer coisa. Quando Ele diz aqui, estejam alertas, estejam vigilantes, estejam atentos, estejam conectados, estejam aliançados com Deus. Estejam atentos ao que Ele fala. Percebam a sua direção. Estejam alertas. Tem algumas versões, estejam vigilantes. Não se distraia. Permaneça. Você sabe, existem coisas na sua vida que vêm como uma distração e você sabe identificar isso. Você sabe identificar quando algo vem para tirar o teu foco, a tua atenção. Então, estejam alertas. Não se distraia. Se você sabe que isso aqui, ele veio para te roubar, para tirar a tua atenção, você sabe que o seu destino está ali, está atrás daquela tentação, está entendendo? Você continuar olhando além daquela tentação, daquela distração, você vai permanecer e você vai chegar. Sabe, você precisa desse tipo de alerta, desse tipo de atenção, de vigilância. Sejam corajosos. Ter coragem de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que Ele manda, de seguir a direção que Ele nos orienta. Ter coragem
de fazer o que Ele está direcionando, de falar o que precisa ser dito. Ter coragem para se levantar como cristão dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Não que você vá afrontar pessoas, mas ter coragem de se posicionar. De dizer, não, eu não gosto desse tipo de brincadeira, não, eu não gosto disso. Você vai ser chamado de chato, de crente, de só quer ser santo, mas é o seu posicionamento, e você precisa ter coragem para levar isso, para assumir a sua identidade, entendeu? E entender que as pessoas, muitas delas, não irão aceitar e bater palmo para você. Ok, mas essa é você precisa aprender a fazer com que as pessoas te enxerguem como você é em Deus e te respeite por aquilo. Ou, do contrário, você é aquela famosa dupla personalidade, né? Em casa é uma coisa, na igreja é outra, no trabalho é outra. E a gente precisa ser uma pessoa só, aonde a gente estiver. Amém? Estou falando de caráter. E sejam fortes. Qual é a instrução? Ter ousadia, ser forte, permanecer. Eu lembro que um tempo atrás, há algum tempo, quando eu entrei em um processo com Deus, eu ouvia muitos direcionamentos assim: ser forte, eu serei contigo, e várias coisas desse segmento de ousadia, sabe? E era algo que Deus estava tratando comigo ali naquele momento, porque isso faz parte da vida do cristão. Nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos em tudo na nossa vida. Ou então seremos intimidados por situações, por pessoas, por lugares. Às vezes o seu medo está dentro da sua própria casa. Talvez você tenha medo de se impor para sua esposa, para os seus filhos, para sua mulher, ou para o seu marido, ou para os seus pais, em relação à vida com Deus, tá? Quando fala de pais e filhos, a situação é delicada. Mas eu estou falando em relação à vida com Deus, a posicionamento em Cristo. Você precisa, nós como cristãos, nós precisamos ser fortes, porque Deus ele nos instrui isso em diversos livros da Bíblia, ter ousadia, ter coragem. Isso faz parte. Nós não podemos ser pessoas intimidadas, covardes. Isso não faz parte do reino de Deus. Quando Deus fala, né, que os tímidos não herdarão, não é os tímidos daquele que tem vergonha de falar em público, vergonha de... Não é isso. É aquele que não tem a coragem de se expor, que não enfrenta. Entende? É nesse sentido. Somente confiando e conhecendo a Deus intimamente que não abandonaremos nossa fé e o nosso propósito. Esse é o segredo de tudo. Somente confiando em Deus. E nós só vamos confiar quando nós tivermos intimidade. Isso fará com que nós não abandonemos a nossa fé, que não abandonemos o nosso propósito, que não abandonemos o nosso destino final. Isso é você saber enfrentar tempos difíceis e tempos bons. Sabe? É no momento ali que você está passando por uma adversidade, você está aprendendo e está conhecendo a Deus e está se conhecendo melhor. E no momento que você for elevado pelo próprio Deus, você saber louvar, você saber dar graças a Deus da mesma forma. Você saber que aquele momento que você está vivendo foi por uma bênção de Deus. É igual como... É um exemplo rapidinho, um parêntese rapidinho, né? O irmão que ora por um carro, quero um carro que eu vou abençoar as pessoas, eu vou levar os irmãos para casa e tudo. Aí você faz esse tipo de oração e aí Deus te abençoa.
com o carro. Aí, como diz, né, o pessoal fala que tem nos dizeres, né, dos carros. E aí você simplesmente tchau para todo mundo, né, paz do Senhor, para sua casa. Então, só um exemplo, tá? Só um parêntese. Momento difícil ali, orando, buscando, e no momento que Deus te eleva, no momento que Deus te abençoa, você esquece totalmente. Não é assim, aí vai descer de novo. Amém? Que nós venhamos passar pelos momentos de vale, para que sejamos aperfeiçoados, transformados, evoluídos, para que a gente possa evoluir. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para ministrar. Eu espero que você tenha recebido, que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que algo novo aconteça na sua vida, que você obtenha de Deus uma resposta ainda essa semana, que você possa ter a sua experiência com Deus, mas para isso você precisa buscar, você precisa se dedicar, tirar o seu tempo com Deus. Amém? Então, feche seus olhos para que a gente encerre com uma oração. Ore comigo em nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar, Pai, por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. Eu oro, Senhor Jesus, para que a tua vontade perfeita, Deus, venha se manifestar na nossa vida, que nós possamos, ó Deus, praticar aquilo que nós aprendemos hoje, que nós, meu Deus, possamos colocar em prática, viver, Deus, essa palavra, que o Senhor nos ensine, Deus, a ser fortes, que o Senhor nos ensine, Senhor Jesus, a estar alerta, vigilantes, meu Deus, no Senhor, na tua palavra, que nós possamos ouvir, Deus, a tua direção, que o Senhor, Deus, nos ensine, nos instrua, Deus, a cada dia. Pai, eu te peço para que em nome de Jesus Cristo, mentes sejam libertas, que corações sejam libertos, ó Deus, nessa hora. Eu te peço, ó Deus, para que todos aqueles que ouviram essa palavra e decidirem te buscar, e decidirem, Senhor Jesus, separar tempo de comunhão com o Senhor, que essas pessoas venham ser, Deus, surpreendidas por Ti, com experiências, ó Deus, com o Senhor, naquilo que elas precisam, na área, Senhor Jesus, que elas precisam, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro, ó Deus, para que cesse toda dúvida, todo medo, toda covardia, Senhor Jesus, se vá, no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor nos capacite, que o Espírito Santo do Senhor venha nos revestir nessa hora, e que nós possamos, Senhor Jesus, sair de qualquer momento de vale que estejamos enfrentando, momento de dificuldades, de adversidades, que nós possamos aprender com o Senhor e não mais voltar a ser quem éramos antes, não mais ter a mesma mente, a mesma visão, mas sermos transformados, Senhor Jesus, completamente por Ti, no nome poderoso de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Fique com Deus, em nome de Jesus.